Antes do dilúvio, quando a terra ainda carregava lembranças do Éden e o vento parecia sussurrar nomes que ninguém mais ousava pronunciar. Houve uma geração diferente caminhando entre os homens. Não eram apenas guerreiros, não eram apenas líderes, não eram apenas homens fortes, eram nefilins, gigantes nascidos de uma fronteira violada, filhos de uma mistura que jamais deveria ter acontecido, seres que deixavam pegadas profundas no chão e medo profundo no coração. Dizia-se que derrubavam muralhas com as mãos, que caçavam feras sem armas, que erguiam pedras tão grandes que até hoje muita gente olha e pergunta como isso foi possível. Eles fascinavam, eles dominavam, e onde eles pisavam, a violência crescia. Mas essa história não começa com gigantes. Ela começa com uma ferida, começa com uma família despedaçada, começa com o primeiro sangue derramado e com um mundo tentando aprender a viver fora do jardim. Porque antes dos nefilins tomarem vales e cidades, algo precisou acontecer. Para entender a origem dos gigantes, a gente precisa voltar ao início, voltar a um tempo em que a terra era jovem, mas já estava marcada. O Éden ficou para trás. O lugar onde tudo era harmonia virou lembrança. O caminho da vida foi fechado, guardado por querubins. E do lado de fora, sobrou o chão duro, o suor, a dor e a consciência de que escolhas têm peso. Foi nesse mundo que aconteceu o primeiro crime, a primeira morte, o primeiro grito que não voltou. Caim matou Abel. Depois disso, o silêncio tomou o vale. E a Escritura diz que Caim se afastou da presença do Senhor e foi habitar numa região chamada Nod, a leste do Éden. Um exílio não apenas geográfico, mas espiritual. Um lugar onde o coração pode continuar batendo, mas a alma sente frio. Mesmo assim, Caim não parou. Ele tentou recomeçar, tomou por esposa uma parente, a narrativa não dá o nome, e teve um filho, Enoque. Não o Enoque que mais tarde andaria com Deus, mas outro. Esse era o filho do homem marcado pelo exílio. E então Caim fez algo que parece pequeno, mas diz muito. Ele construiu uma cidade e deu à cidade o nome do filho. Entende o que isso significa? É como se cada pedra assentada dissesse: eu fui julgado, mas eu vou deixar um legado, eu vou marcar o mundo. O ser humano aprendia cedo a buscar segurança, mesmo quando o coração estava ferido. E com o tempo, a linhagem de Caim começou a produzir coisas impressionantes. O mundo avançava, surgiam habilidades, ferramentas, artes, cultura. Mas havia um problema. Quando o coração está longe do Criador, até o dom vira combustível para o orgulho. A Escritura menciona Lameque, descendente de Caim, que tomou 2 esposas, Adá e Zilá. E desse núcleo familiar surgiram nomes que representavam avanços para a civilização. Jabal, ligado aos que viviam em tendas e cuidavam de rebanhos. Jubal, pioneiro na música, trabalhando sons com instrumentos. Tubal-Caim, ferreiro, dominando o bronze e o ferro, moldando ferramentas e utensílios. E também Naamá, lembrada por sua presença e influência. Veja a cena. Rebanhos crescem, sons de música cortam as noites, metais são trabalhados, cidades se levantam. É fácil pensar, olha como a humanidade evoluiu. Só que evolução não significa santidade, porque enquanto as mãos aprendiam a construir, o coração começava a se inclinar para a vaidade. A beleza que poderia virar gratidão virou exibição, a força que poderia virar serviço virou domínio, e aquilo que era para ser desenvolvimento virou palco. E longe dali, em uma realidade que os olhos humanos não veem, algo estava se movendo, como se o mundo invisível estivesse observando e esperando a hora certa. Existe uma verdade que atravessa a narrativa bíblica como um trovão silencioso. Nem toda batalha acontece no chão. Algumas começam no invisível. Havia seres criados para a luz, para servir diante do Altíssimo.
mas que escolheram abandonar sua posição. E então, chegamos ao trecho que muda o tom da história. Gênesis 6, 1, 4. A Escritura diz que quando os homens começaram a se multiplicar na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que elas eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, muita gente debate interpretações, mas dentro do caminho narrativo que você escolheu e que é muito usado na tradição antiga, esses filhos de Deus são entendidos como anjos que romperam um limite. Eles cruzaram uma fronteira. O celestial invadiu o terreno de modo proibido, e isso não ficou sem consequência. Outros textos do Novo Testamento ecoam essa ideia. Judas menciona anjos que não guardaram seu estado original. E Pedro fala de anjos que pecaram e foram lançados em prisões de escuridão. A sensação é clara: algo grave aconteceu no mundo espiritual, e o efeito disso atingiu a história humana. E quando a fronteira é violada, nasce a deformação. Dessas uniões surgiram seres descritos como poderosos, valentes da antiguidade, homens de renome. O nome que atravessou gerações foi Nefilins, uma palavra que carrega o som de queda e, ao mesmo tempo, o peso da grandeza física. E agora, meu amigo, minha amiga, o palco estava montado. De um lado, a humanidade crescendo em número e habilidade. Do outro, forças ocultas se aproximando para corromper o que ainda guardava vestígios do Éden. E quando os Nefilins chegaram, nada permaneceu igual. Não pense nos Nefilins como apenas homens grandes. Eles eram mais do que tamanho. Eles eram influência. Eles não eram apenas músculos, eram liderança, presença, inteligência, estratégia e uma capacidade de impor domínio que fazia pessoas comuns se sentirem pequenas por dentro, mesmo antes de se sentirem pequenas por fora. As aldeias começaram a contar histórias. Os vales repetiam lendas. Crianças aprendiam seus nomes antes mesmo de aprender quem era o Criador. Falava-se de guerreiros capazes de derrubar muralhas, de caçadores que enfrentavam feras sem armas, de construtores que erguiam pedras imensas para exaltar a própria glória. E o coração humano fez o que muitas vezes faz: trocou reverência por admiração cega. O fascínio se espalhou como fogo. Uns viam os Nefilins como protetores, outros como semideuses, e onde eles se estabeleciam, a violência crescia, porque há uma sequência perigosa aqui. Primeiro vem o encanto, depois vem a dependência, e então vem a servidão. Ferramentas que antes cultivavam a terra viraram armas. A música que antes poderia elevar a alma virou trilha de celebrações vazias. As cidades que nasceram para abrigar famílias viraram vitrines de poder. E quanto mais o povo aplaudia, mais os Nefilins exigiam. Tributos, honra, altares, monumentos. O orgulho não sabe dizer chega. E foi assim que o mundo começou a se tornar um lugar onde a força valia mais que a justiça. Com o passar dos anos, os Nefilins deixaram de ser apenas figuras lendárias e se tornaram senhores. Senhores sobre terras, sobre rios, sobre cidades. Cada aldeia tinha sua história de opressão. Colheitas tomadas antes de amadurecer, famílias submetidas, jovens treinados para servir aos fortes e gente comum vivendo com medo. Com o passar dos anos, os Nefilins deixaram de ser apenas figuras lendárias e se tornaram senhores. Senhores sobre terras, sobre rios, sobre cidades. Cada aldeia tinha sua história de opressão. Colheitas tomadas antes de amadurecer, famílias submetidas, jovens treinados para servir aos fortes e gente comum vivendo com medo. Monumentos colossais surgiram para celebrar seus nomes. Blocos de pedra eram erguidos nas margens dos vales, com escribas gravando feitos de guerra e caça. Praças se enchiam de imagens que imitavam seus traços. E sacrifícios eram oferecidos não ao Criador, mas ao culto do poder. A violência deixou de ser exceção e virou caminho para prestígio.
As festas se misturavam com rituais obscuros. Pureza e justiça passaram a ser chamadas de fraqueza. Mulheres eram tratadas como prêmio, idosos descartados, crianças educadas para admirar brutalidade. E agora observe, não era apenas um grupo malvado, era um sistema, uma cultura inteira moldada pela soberba. A Escritura descreve o resultado com palavras pesadas: que a maldade do homem se multiplicava na terra, e que a imaginação dos pensamentos do coração era continuamente má, e que a terra estava corrompida e cheia de violência. E é aqui que a gente entende uma coisa assustadora. Quando o coração humano se ajoelha diante do poder, ele começa a achar normal o que antes seria impensável. O mundo prosperava por fora, cidades, técnicas, instrumentos, mas apodrecia por dentro. E enquanto os nefilins eram aplaudidos, o céu via sementes de destruição se espalhando. Mas nem todo mundo se curvou. Sempre existe uma minoria que permanece, mesmo tremendo. No meio de tantos nomes gravados em pedra, um nome simples começou a se destacar. Não pela força, mas pela diferença. Noé. Noé não tinha estatura de gigante, não tinha exércitos, não tinha monumentos, mas ele tinha algo que nenhum poder consegue arrancar à força: integridade. Enquanto a maioria seguia o fluxo da corrupção, Noé caminhava de outra maneira. Ele preservava reverência. Ele mantinha o coração inclinado ao Criador. E quando Deus olhou para a terra e viu a violência como uma enchente moral, encontrou em Noé um espaço para recomeço. Aqui, o roteiro muda de novo, porque a história dos nefilins não é só sobre gigantes, é sobre um limite. E quando o limite é quebrado, chega a hora do juízo. O Altíssimo decidiu purificar a terra. Mas atenção, o juízo não veio como impulso, veio como decisão. E junto com a decisão, veio uma instrução. O Criador falou com Noé e revelou o plano. Um dilúvio cobriria o mundo, mas haveria uma saída para quem confiasse em sua palavra. Era hora de construir uma arca de madeira resistente, com divisões internas, com paredes seladas, com tamanho grande o suficiente para abrigar pessoas, provisões e animais. Noé recebeu instruções que pareciam impossíveis e fez o que poucos conseguem fazer quando o mundo inteiro chama de loucura. Ele obedeceu. Imagine a cena. Noé escolhendo árvores, cortando troncos, tratando a madeira, marcando vigas. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, ajudando com dedicação, aprendendo medidas, encaixes, ferramentas. A arca foi crescendo lentamente, ocupando espaço como um testemunho. Cada golpe do machado era uma declaração silenciosa. Eu confio em algo maior do que a opinião da multidão. E a multidão percebeu. Homens se aproximavam rindo. Vai navegar em chão seco? Mulheres zombavam. Ele perdeu o juízo. Jovens imitavam os sons do martelo e transformavam em piada. E então, até os nefilins vieram ver. Alguns olharam com desprezo, outros com irritação, porque o orgulho não suporta ver alguém vivendo por uma voz superior. Em um momento alguém pode até ter pensado, vamos destruir isso. Mas a firmeza de Noé e de seus filhos se tornou um tipo de resistência, não com espada, mas com perseverança. Os anos passaram, a arca ficou pronta, 3 andares, um teto por onde a luz entrava, uma porta lateral ampla, compartimentos para alimentos, sementes, ferramentas, espaço para acomodar vida. Não era só um barco, era um sinal, um símbolo de preservação no meio do juízo. E então veio o momento que transforma tudo em cinema puro. Deus ordenou que Noé reunisse representantes de toda a criatura, pares de cada espécie. E para os animais puros, mais do que pares. E os animais começaram a chegar. Dos montes, cabras e cervos. Dos vales, lobos e raposas. Aves cruzando o céu em fileiras. E até seres pequenos, que ninguém dá valor, se movendo como se obedecessem a uma ordem invisível.
O povo assistia admirado, mas ainda assim endurecia o coração, porque o ser humano consegue ver um sinal e ainda assim escolher ignorar. Noé entrou com sua família e então a porta foi fechada, e não foi por mãos humanas, foi pelo próprio Senhor, e do lado de fora caiu um silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que parece prender a respiração do mundo. No começo, foram nuvens escuras. Alguns disseram, é só uma tempestade. Mas logo a chuva engrossou e não parou. A água começou a correr pelos caminhos encharcando o solo. Riachos viraram rios. Fontes subterrâneas jorraram. O nível subiu rápido. Casas foram invadidas. Celeiros arrastados. Gritos ecoaram pelos vales. Pessoas correram para lugares altos, levando o que podiam. Mas o que você leva quando o mundo inteiro desaba? Os nefilins tentaram resistir. Alguns ergueram troncos para flutuar, confiando na própria força. Outros escalaram rochedos, pensando que a altura era salvação. Alguns tentaram organizar grupos, impor comando, manter domínio mesmo no caos. Mas havia um inimigo que não respeita a reputação: a água. As correntes derrubavam o que parecia inabalável. A glória de ontem virou desespero. E enquanto o mundo se desfazia, a porta da arca permanecia fechada. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. Montanhas foram cobertas. Vilas desapareceram. Monumentos de pedra, erguidos para exaltar heróis, foram engolidos como se nunca tivessem existido. A era dos nefilins chegou ao fim. Seus cantos, suas façanhas, suas estátuas, seus altares, suas promessas de eternidade, tudo foi sepultado junto com a violência que espalharam. E dentro da arca, o ambiente era outro. Animais acomodados, provisões guardadas, uma família em silêncio, sustentada por uma certeza: o Criador é fiel. Cada trovão lembrava que a promessa estava sendo cumprida. As águas julgavam, mas também preservavam. Porque por mais duro que seja o juízo, havia ali um futuro sendo guardado. Então, num dia, a chuva parou. As águas ainda cobriam muita coisa, mas o mundo começou a respirar de novo. Lentamente, como alguém que acorda depois de uma febre longa, a arca repousou. E do lado de fora havia um silêncio novo. O silêncio de um planeta lavado, mas também de um planeta vazio. A era dos nefilins tinha acabado. Os gigantes, suas canções de poder, seus monumentos, tinham sido apagados. O que ficou? Memória. Uma advertência escrita não em pedra, mas no próprio tecido da história. Nenhuma força se sustenta quando despreza o Criador. E Noé, ao sair, não saiu como vencedor orgulhoso. Saiu como sobrevivente com missão. Saiu como semente de humanidade para um novo começo. A narrativa não termina na destruição. Termina na preservação, termina dizendo com todas as letras que ainda existe caminho quando há obediência. Ao longo dos séculos, a lembrança de gigantes atravessou culturas. Alguns povos falaram de titãs, outros de heróis semidivinos, outros de construtores impossíveis, guerreiros de tamanho descomunal. E o ser humano, curioso como é, olha para ruínas antigas, pedras enormes, estruturas colossais, e pergunta: como fizeram isso? Há teorias, há hipóteses, há debates, mas a mensagem central dessa história não é como construíram, é porque caíram. Os nefilins representam o resultado de uma fronteira violada e a transformação do poder em ídolo. Eles simbolizam o perigo de uma humanidade que aceita a violência como normal e que chama arrogância de grandeza. E Noé representa o oposto. A fé simples, a obediência persistente, a coragem de parecer estranho diante de um mundo corrompido. No fim das contas, essa narrativa aponta para um princípio que atravessa gerações. Quando o coração humano tenta viver sem referência ao Criador, ele repete a antiga insubmissão e se aproxima do mesmo tipo de ruína. Mas a graça que preservou Noé continua sendo o caminho de preservação
para qualquer geração que escolha ouvir, vigiar e permanecer. Se essa história te fez pensar, deixa o like para apoiar o canal e ajudar esse conteúdo a chegar em mais gente. Comenta aqui embaixo. Você acredita que a história dos Nefilins ecoa em lendas antigas de outros povos? E compartilha com alguém que curte mistérios bíblicos e narrativas épicas, porque tem muito mais vindo por aí.